tenho que orientar isso também. Ah, então tá bom, então. Aqui, gente, assim como a gente tem a convenção de sinais para quando a gente tem a realização de trabalho, nós também temos a convenção de sinais para quando a gente tem o calor. Então, a gente sempre vai estar usando calor de trabalho. Então, quando o calor ele vai ser transferido para o sistema, ele é positivo. Já quando o calor ele é transferido do sistema, ele vai ser negativo. Então, se eu estou analisando ali o sistema, e a temperatura desse meu sistema ele vai estar menor que lá do externo. Professora, Oi. desculpa incomodar, deixa eu fazer uma pergunta. É que eu entrei quase há pouco tempo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Calor transferido para o sistema positivo. Calor transferido do sistema negativo. Mas o que seria o sistema mesmo? Ah, sim. Nós temos, quando a gente fala em termodinâmica, a gente analisa uma parte só. Por exemplo, vou analisar só o comportamento de uma unidade evaporadora. Então, eu vou traçar ali umas linhas e eu vou ver só o comportamento da minha condensadora. Então, aquilo ali que eu estou olhando, que eu estou analisando, é o meu sistema. Que eu traço uma fronteira e eu vou. A minha atenção está toda dirigida para aquele equipamento. Então, eu digo que o meu sistema termodinâmico, no caso, vai ser só aquela condensadora, por exemplo. Ou eu estou analisando só o motor. Eu tenho um monte de componentes, mas eu estou analisando só o motor. Aí eu faço, ali eu defino a minha fronteira, mas a minha atenção está toda definida só para aquele motor. Então, esse que é o meu sistema. É para onde a minha atenção, onde eu estou, o meu foco do meu estudo. Ok, beleza. Então, aí quando eu analiso esse meu sistema, aí eu tenho que analisar o calor e o trabalho. Se no caso, se ele está realizando trabalho, se ele está recebendo trabalho, ou se ele está transferindo calor, ou se ele está recebendo. Então, qual que é essa diferença de temperatura que eu tenho em relação ao meu meio? Será que ali o meu sistema está com uma temperatura menor, então ele está recebendo, ou será que ele está com uma temperatura maior, então ele está transferindo calor? Beleza, entendi. Aí, ó, copiem também essa parte da convenção de sinais para quando a gente tem do calor, tá? Que a gente vai utilizar. Quando recebe calor, professor. Oi, Mário, eu tô ouvindo bem baixinho. Eu não consegui ouvir, eu só consegui ouvir só o começo. Quando recebe calor, mas eu não entendi o resto. Se você quiser digitar, aí eu leio aqui a pergunta. Peraí, Mário, deixa eu ler aqui que eu fechei sem querer. Isso, quando ele recebe calor é positivo e quando ele perde calor é negativo. Isso mesmo, Mário. Exatamente. Só para entender. Isso mesmo, certinho. Valeu, Mário. Valeu, show de bola. Eu não tinha te ouvido, não. Tá horrível o som hoje. O microfone tava ruim. Ai, agora eu tô te ouvindo bem. Ah, mau contato, então. Mau contato. Computador velho.
som, testando. Estou tirando foto. Podemos passar? Ô, professora, esse Ainda não, professor, sistema que a senhora está falando o sistema que a senhora está falando é o motor, então. No caso, eu coloquei como exemplo o motor. Mas, por exemplo, eu vou analisar só a evaporadora, eu vou analisar só a condensadora, eu vou analisar ali só o filtro, eu vou analisar só uma lâmpada. Então, assim, onde a minha atenção está voltada para me fazer o meu estudo. Então, pode ser qualquer coisa. Uhum. Entendi. Então, quando No ele caso, recebe... eu dei o motor, né? Quando ele recebe é negativo. E quando ele transfere é positivo? Não, quando ele recebe calor, ele é positivo. Quando ele perde, ou seja, quando está saindo dele, é negativo. Mandando. Ah, tá. Entendi. É o contrário, né? Isso, a epiderme ela trata de melhorar o aspecto da pele. Isso. Como ela é superficial, se você fizer um tratamento só na epiderme, você vai melhorar o aspecto. Então, você vai melhorar o quê? Pode passar, Carlos? Pode passar, Carlos? Pode passar? Pode passar? Pode, professor. Beleza, então. Então tá, vamos lá, ó. Cadê? Cadê? Eu de novo. Então tá, gente, ó, vamos lá. Deixa eu mostrar a vocês agora. Nós estamos em 9. Aí, por exemplo, o laser, ele trata tanto a parte superficial quanto a parte profunda. Ele vai tanto melhorar o aspecto da pele, quanto a parte mais profunda. Porque ele vai melhorar. Não está melhorando a pele aí. Mais hidratado, ele tem mais líquido. Cadê que... É o Carlos, cara? Que vai melhorar a pele? Beleza? Respondido? Ó, gente, vamos lá, então, ó. O que é energia? Definam para mim o que é energia. Vamos lá, gente, participação. Quero ver. O que vocês entenderam que é energia? Podem digitar também, para quem está sem áudio. Carlos, Rafael, que está sem áudio, pode digitar. Capacidade de realizar trabalho. Isso mesmo. E o que é o calor? E quais são os 3 tipos que a gente tem de transferência de calor? A transferência transferido pelo sistema, professor? É quando a gente tem essa diferença de temperatura, né? Então, a gente tem um lugar de um corpo A que está mais quente, a gente tem do corpo B que está mais frio. Então, a gente tem essa transferência de calor. Mas... Isso aí, o Rafael acertou ali, ó. Quais são os 3 tipos que a gente tem de transferência de calor, né? Então, a gente tem a condução, a convecção e a radiação. E vou repetir a pergunta, gente. Quais são os 2 tipos de fluidos? Wanderson? Qual que é a pergunta? Vamos lá, para o Wanderson. Wanderson, quais são os 2 tipos de fluidos que a gente tem? Peraí, estou procurando aqui. Deixa eu ler.
Deixa eu ler. Maria Fátima Vilma. Som. Você vai criar o nosso? Meu Deus do céu. Mas por que não vai subir? Ó, o Rafael mandou ali, ó. É líquido e gasoso, gente. Nunca esqueça, tem que acompanhar vocês, isso aí. Quais são os dois tipos de fluido? Sólido e gasoso. Não, sólido não entra quando a gente fala em fluido. Então, quando a gente fala em fluido, é dois. É só líquido e gasoso. Vamos lá, então. Agora a gente começa a ver sobre a primeira lei da termodinâmica. Tá compartilhando a tela aí, acho que agora compartilhei. Para a gente ver a primeira lei da termodinâmica, a gente vai estar sempre revendo esses três conceitos de energia, a energia interna, a gente vai estar vendo sobre trabalho e nós vamos ver sobre calor. E eu desativei. Professora, Oi. incomodar aí, mas em relação aos tipos de fluido, e o viscoso e o menos viscoso, Professora. o que tem a ver? Peraí, que é viscoso e... E menos viscoso, Ah, não, isso aí são propriedades dos fluidos. as propriedades. Tá bom, então. Propriedades dos fluidos, né? Então a gente tem ali, ó, sólidos e fluidos. Aí dos fluidos a gente entende que é o líquido e gasoso. Aí que a gente vai ver se ele é mais viscoso, se o líquido ele tem mais viscosidade ou não. Mas aí já é uma propriedade que a gente tem do fluido. Tá? Então tá, gente. Aí agora, quais são as nossas... a base que a gente tem... Peraí, fizeram uma pergunta. Cadê a pergunta? Peraí. Desativa o microfone do Mário, ele fica assoviando. Mário, mandaram desativar seu som, porque você fica... Para de assoviar. Então tá bom, gente, ó, vamos lá. A gente vai ver agora, vai começar a ver sobre a primeira lei da termodinâmica. Então a gente tem ali ó, um exemplo aqui do lado, nessa nossa figurinha. Então a gente tem esse gás, né? A gente está estudando sobre os gases. Então, supondo que esse gás, ele recebeu um calor, então lembrando lá, quando a gente recebe calor, vai ser positivo. Então, ali, ó, calor é um Qzinho, tá? Se vocês quiserem até escrever ali, ó, do lado, onde vocês escreveram sobre o calor, ele é representado com a letra Q. Então, ela recebeu determinado tipo de calor, se recebeu calor, é positivo. E realizou sobre o meio exterior um trabalho de 3 joules. Então, a gente viu na convenção, né? Então, se a gente está realizando um trabalho, vai ser positivo. E a nossa energia interna, que é aquela energia que a gente estudou, sobre o que ela é. Quem lembra o que é energia interna? Vamos lá, gente. Quero ver se vocês gravaram os conceitos. Mário. Gente. Ó, gente, a energia interna é todas as formas que a gente tem de energia reunida. E quando a gente fala para gases, ela está relacionada com a energia térmica que a gente tem do nosso sistema, tá? Então, é essa parte dessa agitação das moléculas. Então, quando a gente fala em energia interna para sistemas de termodinâmica, a gente está relacionando com a nossa energia térmica. A fórmula que a gente tem para calcular essa energia, ela relaciona o calor e o trabalho. Então, é essa fórmula aqui, ó, que vai ser a nossa fórmula da primeira lei da termodinâmica, muito simples.
A energia interna que a gente tem vai ser a quantidade de trabalho trocada pelo sistema e o trabalho que vai ser realizado. Então, a energia interna vai ser o nosso Q do nosso calor com o nosso tal do nosso trabalho. E essa é a nossa forma da primeira lei da termodinâmica. Muito simples, não é? Só complica na hora de pegar o lápis para fazer. Então, por isso, gente, a gente precisa daquelas convenções de sinais. Então, por isso que quando a gente analisar ali, ó, o PSI, não, o PSI não é da parte do deu retorno. Não, o PSI está ligado à parte de pressão, tá, Rafael? Isso, pressão. Então, é isso, gente. Ó, primeira lei da termodinâmica, facinho, tranquilo. A gente vai relacionar calor com trabalho e a gente vai ter a nossa energia interna. Copiem aí a fórmula, ó. O delta U vai ser igual ao nosso Q menos o nosso tal. Sendo que o nosso Q é a quantidade de calor e o nosso tal é o trabalho. Precisa escrever tudo, não, só... Não, só a fórmula. Só escreve assim, ó. Primeira lei da termodinâmica. Aí escreve a fórmula e escreve o que é cada um. Mas aí vocês viram por que a gente precisa utilizar aquelas convenções? Então, quando a gente analisa esse nosso sistema, a gente vai analisar esse nosso sistema termodinâmico, que, relembrando, é para onde a nossa atenção está voltada. Então, a gente tem que analisar. Naquele nosso sistema ali, ó, será que ele está realizando trabalho? Será que alguém está realizando trabalho sobre ele? Ele está perdendo calor? Ou ele está recebendo calor? Então, quais são as informações que a gente retira? E dependendo dessas informações, aí a gente vai fazer a nossa convenção de sinais. E essa nossa convenção de sinais vai determinar qual que é a nossa energia interna. Esse material a senhora vai mandar no grupo lá, né? Ou Vou no sim. e-mail, Eu só né, faço vocês copiarem, porque eu acho que é a forma que vocês têm para gravar. Que em geral, bom, Manda no e-mail, professora, que aí a gente arquiva. tá no e-mail de vocês já mandei. Só não mandei ainda no grupo do WhatsApp. Mas no e-mail já mandei. Beleza, aqui no meu caso eu tiro cópia, entendeu? Guardo tudinho isso aí. Não, mas é bom. Uhum. É porque eu também vou passar uma atividade para vocês, uma atividade rapidinha, uma perguntinha bem basiquinha. Aí é bom ter no caderno. Professora, Professora, então, olha meu futuro engenheiro aqui, ó. Isso aí. Como é o nome Esse é o dele? Vitor Afonso. Vitor Afonso. Dá um oi, vai. Oi, Vitor. Tudo bom? Tudo bem? Tô perguntando. Tudo bem? Sim. Tudo. E com você? Como estão? Tá tendo... Ele tá na escola já? Sim. Na verdade tá tendo aula online, né? Tá igual a gente aqui. Então É tá isso aí. igual seu pai também. Tá gostando da aula online? Sim. Ó, isso aí, Vitor. Continue estudando. Tá. Tchau. Gente, pode passar? Por mim, pode passar. Quantos anos ele tem, Carlos? Tem 7, professora. Sim, 7 anos. legal. Então, como a gente viu ali, né, a gente tem que a nossa primeira lei da termodinâmica, a gente vai conseguir a nossa energia interna, né? Então, a energia interna está ligada com a parte térmica quando a gente analisa na parte dos gases. Então, a nossa primeira lei da termodinâmica vai ser a diferença entre o calor trocado com o nosso meio exterior que a gente está analisando desse sistema e o trabalho que vai ser realizado no nosso processo termodinâmico. Então, essa é a nossa
Primeira lei da termodinâmica. Muito simples, né, gente? Parece uma coisa muito complicada, mas é uma coisa até tranquila. Mas alguma dúvida em relação à primeira lei da termodinâmica? Podemos passar? Vamos fazer exercício? Não, ainda não, gente, calma. Não desespere, não finge que a internet caiu. Calma. Ó, a gente vai ver agora, só que a gente não vai analisar esses 4 processos, tá? A gente vai analisar 2 hoje, e aí os outros 2 a gente deixa para... Ah, a internet tá lenta, né, Carlos? Isso aí. Tá caindo. Ô, Carlos. Então, os outros 2 a gente deixa para analisar na próxima aula, tá? Então, vamos por parte. Ah, não, peraí, deixa eu ver. Acho que não deu tempo de ninguém ver. Processo isocórico. Vamos lá. Ó, o que é constante num processo isocórico? Ó, isso aí tem que estar na ponta da língua já, hein, gente? Carlos, 2 Carlos, Vanderlei. Mandou a variação? Não lembro mais. Ó, o Mário já mandou ali, ó. Tá aí, Mário, certinho. Então, quando a gente tem um processo isocórico, a gente vai ter um volume constante. Então, lembra, a gente analisa sempre as 3 propriedades, né? A gente analisa pressão, analisamos o volume e qual que é o outro que a gente analisa? Temperatura. Ó, a gente analisa esses 3, tá? Pressão, volume e temperatura, tá? Quando a gente viu aquelas transformações gasosas, então a gente analisou essas 3 temperaturas. Então, quando a gente tem um processo isocórico, que também pode ser chamado de isovolumétrico, mas a maioria das vezes a gente acha como isocórico. Então, nesse tipo de processo, a gente vai ter o volume constante. No caso, então, a gente não tem uma mudança do nosso volume. Então, quando a gente não tem uma mudança do nosso volume, o nosso trabalho vai ser nulo, porque a gente não vai ter uma variação de volume. E lembra, né? Então, trabalho é ali, ó, força vezes deslocamento. O volume, ele vai... Se a gente tem uma variação de volume, a gente vai ter que deslocar alguma coisa. Então, eu tenho ali um recipiente que eu tenho um recipiente que tem um determinado volume dentro. Se eu não variei o volume, eu não vou ter nenhum deslocamento. Então, se eu não tenho nenhum deslocamento, eu não tive trabalho nenhum, porque ali o meu deslocamento vai ser 0. Então, como o meu trabalho é minha força vezes o meu deslocamento, não tive deslocamento, porque eu não aumentei meu volume nem diminuí, então eu não vou ter trabalho. Tá bom? Então, nesse caso... Mário? É o Mário? No ar-condicionado. Não deu para ouvir direito, Mário. Não consegui te entender. Se quiser digitar... No ar. Não. Peraí, deixa eu ler aqui. É uma pergunta de tipo, no ar, que tipo ele não realiza trabalho? Não entendi a pergunta, Mari. Ah, então, deixa eu ver se eu consigo entender a sua pergunta. Vamos lá, ó. Para mim considerar que eu realizei um determinado trabalho,
eu vou ter que ter um certo deslocamento. Eu tenho que aplicar uma força, mas eu tenho que ter determinado deslocamento. Então, meu trabalho ele só existe quando eu tenho uma força e um deslocamento. Se eu considerar um recipiente, só que nesse meu recipiente, ele continua sempre com o mesmo volume. Vamos considerar ali que eu tenho um pistão, eu tenho um recipiente, tem um pistão em si. Eu apliquei uma determinada força, mas o volume ele continuou o mesmo ali, ó. Ele continuou o mesmo. Ele pode até ter, ele mudou ali a pressão dentro dele, mas o volume dentro dele ele não expandiu nem comprimiu. Então, meu pistão ele continua na mesma posição. Um exemplo. Então, eu não tive um deslocamento ali. Então, não realizei trabalho. Porque para mim ter trabalho, eu tenho que ter um deslocamento e uma força. É isso, Mari? Que era a dúvida? Deu para tirar a dúvida? Qualquer coisa você manda aí de novo a pergunta. Gente, se alguém tiver mais dúvida também pode ir falando, tá? E, como a gente viu ali anteriormente, né, quando a gente tem a parte de calor, o calor é o nosso o quê? Então, aqui entra uma nova definição, ó, que é o CV. Então, quando a gente tem o... Peraí. Ah, sim, Mário. Sim, essa parte de energia mas a gente tem a energia interna dele. E ele pode ter uma troca de calor. Beleza? Então, ele continua tendo calor. Ele realmente não vai realizar trabalho nenhum quando a gente tem uma transformação isocórica. Mas ele ainda tem ali o calor e a energia interna dele. Então, ele tem as propriedades térmicas dele continuam existindo. Então, para a gente ver, para a gente calcular, isso aqui é importante vocês também fazerem a anotação, tá? Então, quando a gente tem um processo isocórico, a parte do calor, ele vai ser calculado como a massa desse gás, porque a gente tem uma determinada massa, o calor específico e a diferença de temperatura que a gente tem. Essa diferença de temperatura que vai ser, né, da nossa etapa 2 para a nossa etapa 1, né? Então, o final do nosso processo e o começo do nosso processo, o T2 menos o T1, que é esse ΔT. E esse nosso calor específico é o quê, né? Então, esse nosso CV pequenininho, a gente vai conseguir, ele é tabelado, tá? É um valor que ele já está tabelado. Que é a quantidade de calor que a gente tem para cada grama de uma substância. Para cada grama sofrer a variação correspondente a 1 grau Celsius. Mas esse aqui já está tabelado. A internet hoje está péssima, hein? Parece que Então, para todo hoje mundo. não tá boa, não. Hoje a gente teve uma reunião, né? À tarde do plenário. Aí tava bem travado. E de noite dá uma piorada, né? Porque tem mais gente conectada, né? Parece que sim. As aulas é tudo online, né? Então tá todo mundo no computador uma hora dessa. Uhum. Posso passar? Ainda não, professora. Tá.
Ah, o aluno de novo, não acredito, professora. Dispensa aí ele. Prontinho, professor.